Jesus pegou um barco emprestado, se afastou, sentou ali naquele barco para que ele pudesse ensinar as multidões. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que aqueles homens que estavam no barco, eles estavam vindo de um momento de fracasso. Eles tinham tentado pescar a noite toda sem sucesso. Eles vinham de um fracasso. Deixa eu falar um pouquinho sobre os fracassos. Todos nós um dia já experimentamos o gosto do fracasso. É quando as coisas não saíram como nós esperávamos. E aí nós temos a sensação de que fracassamos. Puxa vida, eu esperava que eu conseguisse isso, eu esperava conseguir passar naquela prova, eu esperava tirar carteira de primeira, eu esperava que o meu casamento fosse diferente do casamento do meu pai e da minha mãe, mas eu vi que eu fracassei. Todos nós um dia já experimentamos o fracasso. Eu achava que seria um marido melhor, eu achava que seria uma esposa melhor, eu pensei que eu tinha condições de criar os meus filhos diferente, com diálogo, mas hoje eu vi que os meus filhos se afastaram de mim, não há diálogo, por mais que eu tente, por mais que eu force, eles se isolaram, eles criaram uma barreira que nos distancia. E aí nós sentimos o fracasso. Aqueles homens vinham de uma tentativa de pescar peixes, mas não pescaram nada. A sensação de fracasso. Nós fracassamos em muitas coisas, de muitas maneiras, e o fracasso é sempre algo muito doloroso, irmãos, porque ninguém entra em algo com a intenção de fracassar. Nós investimos em algumas coisas com a intenção de sermos vitoriosos, de obtermos êxito. E quando fracassamos, nós ficamos com um sentimento de culpa. Às vezes ficamos com um sentimento de vergonha. Imagina a pessoa que se divorciou, por exemplo, nessa pandemia. E agora ele fica pensando assim, como que eu vou encarar a minha família quando voltar a normalidade, quando voltarmos a nos reunir, como é que eu vou no almoço de família? Como que as pessoas vão me encarar sabendo que o meu casamento acabou no meio da pandemia? Tem gente que quer que essa pandemia continue, porque ele não sabe como vai encarar as pessoas. Porque no meio da crise, ele experimentou fracassos. O fracasso nos faz sentir incapazes, ficamos frustrados e nos sentimos impotentes. E é interessante que muitas pessoas, quando fracassam em alguma área específica da sua vida, querem desistir de outras áreas. Mas isso é um erro, irmãos. O fato de nós termos fracassado em alguma área da nossa vida não significa que nós somos perdedores. Talvez Deus vai fazer com que você experimente o fracasso em alguma área, mas isso não significa que você é um perdedor. Talvez Deus quer tratar você naquela área específica. Eu conheço pessoas que servem a Deus, por exemplo, pastores, líderes, que são fiéis ao Senhor, homens que têm um ministério assim proeminente, mas que passam por lutas desafiadoras em suas famílias, nos seus relacionamentos, com seus filhos.
Pessoas que muitas vezes vocês veem aqui nas redes sociais, na internet, nos canais de televisão, pregando a palavra, e eles devem continuar pregando a palavra, porque ali Deus tem feito com que eles sejam relevantes, mas por trás eles enfrentam lutas. Lançaram as redes e não apanharam nada. Ah, então eu vou desistir de tudo? Não! Você continua sendo vencedor em Cristo. Essa sensação que vem sobre nós diante de um fracasso, ela muitas vezes não vem de Deus, irmãos. A sensação de que nós não somos bons como pais, como mães, que somos incompetentes para administrar a nossa vida, que a nossa vida, de uma forma geral, é em vão. Esse é um pensamento maligno. Quando essas coisas vierem à sua mente diante dos fracassos, lembre-se de quantas vezes você já foi vitorioso, quantas vitórias Deus já concedeu a você, quantas vezes você teve sucesso em áreas que eram difíceis, que as pessoas não apostavam que você conseguiria, mas você conseguiu. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, traga à memória as vitórias que o Senhor já concedeu a você. No versículo 5, quando Simão, Pedro, quando ele diz assim, olha, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Era como se ele estivesse dizendo, Jesus, nós nos acostumamos a lidar com o fracasso. Como pescadores, nós sabemos reconhecer quando o mar não está para peixe. Eu vejo aqui uma atitude de humildade, sabe? Da parte de Pedro. Embora o que eu quero ressaltar aqui é que nós não devemos nos acostumar, nos habituar com o fracasso, com a mediocridade. Mas a fala seguinte de Pedro mostra uma humildade, que ele diz assim, nós tentamos a noite toda, não pescamos nada, nós fracassamos, mas sobre a tua palavra nós vamos tentar novamente. Eu reconheço a minha incapacidade, mas eu sei que o Senhor pode operar um milagre. Então aqui fala de pessoas que se acostumaram com o fracasso. Pessoas que de tanto tentar desistiram. Os discípulos queriam guardar as redes. É isso que eles estavam fazendo. Mas Jesus estava os desafiando a irem para um lugar mais profundo, a buscar por águas mais profundas. Vamos tentar novamente. Mas Jesus, nós já tentamos a noite toda. Mas eu não estava no barco. Eu não estava junto com vocês. Entenda isso, irmãos. O fracasso faz com que a gente tenha vontade de desistir ou de seguir à margem daquilo que nós realmente poderíamos conquistar. Mas Deus nos chama hoje para mergulharmos de cabeça, para tentarmos novamente sobre a palavra de Deus. O convite de Jesus é: vamos para águas mais profundas e ali lancemos novamente as redes. Águas profundas fala de irmos mais longe, irmos além. Fala de buscar a Deus com mais intensidade. Fala de mergulharmos na vida com Deus como realmente devemos mergulhar. Sair de uma superficialidade e mergulharmos na intimidade com Deus. Amém? E ali lançarmos novamente as nossas redes. Eu sei que a resposta de muitas pessoas diante desse desafio é a mesma resposta de Simão.
Eu já tentei, pastor. Eu já tentei a noite toda. Eu já tentei a vida toda. Olha, eu sei que você já tentou. Eu sei que tem coisas que muitas vezes na nossa mente nós já desistimos, nós já não conseguimos enxergar o milagre de Deus. Só que eu sei que não foi por acaso que Deus trouxe essa palavra, sabe? É porque é para você tentar de novo. Antes, se assente para aprender com Jesus. Antes, convide ele para entrar no seu barco. Dê a ele o controle da sua vida. Às vezes a gente tentou muitas vezes, mas sem Jesus no barco. Mas hoje ele quer fazer parte da sua história. Ele quer entrar no barco da sua vida. Ele quer levar você a águas mais profundas, a intimidade. Jesus está dizendo assim, olha, eu sei que vocês já tentaram, mas vocês não fizeram isso comigo no barco, vocês não agiram sobre a minha palavra. Não desistam, não desistam. E a partir do momento em que Simão, Pedro, deu ouvidos a Jesus e obedeceu a Jesus, com Jesus no barco, eles pescaram tantos peixes que foi preciso outro barco ajudá-los. Aqui fala que a sua vida pode ser abençoada a ponto de abençoar outras pessoas. Um barco só já não era suficiente. E fala da generosidade. Aquilo que Deus nos dá, nós devemos compartilhar com as pessoas. Amém, irmãos? E aí eu fico pensando, né? Como aqueles homens experimentaram o sucesso. Como eles vieram de uma situação de fracasso, uma pesca infrutífera, não pescaram nada, não conseguiram nada, e de repente vão para uma pesca milagrosa. E aí nós começamos a refletir. O que mudou de uma pesca para outra? O barco? Não, o barco era o mesmo. O lago? Não, o lago também era o mesmo. As redes eram também as mesmas. Até os peixes eram os mesmos. Os mesmos pescadores. A única coisa que fez a diferença foi a presença de Jesus. Em relação a essa caneca aqui, nós fizemos algumas, mas não estamos vendendo, porque o frete torna elas muito caro para chegar até as pessoas. Então, sempre que nós temos culto presencial aqui em Belo Horizonte, nós comercializamos essas canecas, né? Deixa eu compartilhar uma palavra do Senhor com você, algo que Deus colocou no meu coração para esse dia. O texto é um texto dos Evangelhos que está no livro de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele se afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer.
Sobre a tua palavra nós lançaremos as nossas redes. O tema da mensagem é águas profundas. Versículo 6. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eu farei de você um pescador de homens. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. É uma passagem que muitas pessoas conhecem e eu mesmo já preguei algumas vezes nessa passagem, mas Deus sempre fala ao meu coração de uma forma assim muito especial quando eu leio os evangelhos. E o efeito que a palavra de Deus produz tem mais a ver com o coração das pessoas do que com o pregador. Essas centenas de pessoas e milhares de pessoas que vão assistir depois esse vídeo, cada uma delas vai receber a palavra de Deus de uma maneira e será tocado por Deus de uma forma. Mas isso não tem a ver com o meu desempenho aqui como pregador, a minha eloquência, a minha voz, que muita gente gosta. Não é isso. Tem a ver com o seu coração. Então, a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus prepare o seu coração para que essa palavra ela provoque um impacto positivo na sua alma, no seu espírito, que você seja transformado, que o seu caráter seja mudado conforme a imagem e semelhança de Deus, que essa palavra nos torne mais parecidos com Jesus. O tema é águas profundas. Irmãos, muitas vezes Deus não vai necessariamente nos levar a fazer algo novo, mas Ele vai nos enviar de volta ao que nós já estávamos fazendo, só que dessa vez com Jesus ao nosso lado. Repare que aqueles homens estavam pescando, tentaram pescar a noite toda e não pegaram nada. Jesus não disse para eles assim: olha, desistam desse negócio. Tente uma outra coisa na sua vida, porque isso aí que você está tentando não dá certo. Pelo contrário, Jesus os levou a tentar novamente, só que dessa vez com Jesus no barco. Deus, Ele quer estar no comando da nossa vida. Deus não quer estar somente no comando da sua vida espiritual. Tem pessoas que resumem a vida dele com Deus a um culto de domingo, a um momento, a 1 hora ou 1h30 no domingo, e o resto da semana ele se esquece de Deus. Mas Deus quer estar no comando da nossa vida, não somente na vida espiritual, que tem a ver com a nossa salvação, mas também Deus quer estar junto a você na sua vida profissional, na sua vida familiar. Deus quer estar junto de você lá no seu trabalho, quando você desempenha as suas atividades. Tem pessoas que acham que a hora que vão para o trabalho, ela vai sozinho. Não, Jesus, fica aqui. Domingo eu encontro com você. Não. Jesus quer estar ali no seu trabalho, no seu local de trabalho. Ele quer estar também na sua vida familiar. Jesus quer conduzir, Jesus quer fazer parte
dos seus relacionamentos familiares, da sua vida com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos. Jesus quer fazer parte disso. Jesus quer fazer parte da sua vida financeira. Tem gente que quando estava quebrado veio para Jesus. E agora que as coisas aprumaram para ele, ele não lembra de Jesus, não lembra de Deus, não lembra da obra do Senhor. Deixou de ser uma pessoa generosa e se tornou uma pessoa gananciosa, avarenta. Então, seja em qual área for, Jesus quer fazer parte da sua vida. E uma coisa que me chama a atenção aqui, Jesus queria operar um milagre. Ele queria se revelar para aqueles homens que estavam prestes a segui-lo, que seriam os seus discípulos, que seriam os apóstolos. Mas antes de fazer um milagre, Jesus se assentou e ensinou para eles. Porque enquanto a multidão ouvia a mensagem, os discípulos também ouviram. Simão, que seria chamado de Pedro, se assentou ali e ouviu a palavra. Tem pessoas que querem os milagres de Deus, mas não querem aprender de Deus. Não querem se assentar para ouvir Jesus. Pessoas que vão para a igreja, que vão para as reuniões, para os cultos, para os montes, em busca somente das bênçãos, mas que, na verdade, Jesus quer primeiramente ensinar a elas. Amém, meus irmãos? Precisamos aprender de Jesus. Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprenda dele. Vá até Deus não somente com o intuito de receber algo material. Deus pode sim abençoar a sua vida, prosperar você, mas mais do que isso, Ele quer a sua salvação, Ele quer ensinar a você. Então, quando Jesus se assenta e começa a ensinar, as pessoas começam a aprender dele. Para aprender de Jesus, nós precisamos ter um coração ensinável. Um coração quebrantado, um coração disposto a se inclinar. Para chegar até Deus, nós precisamos nos despir do nosso orgulho, da nossa arrogância. Tem gente que está há tanto tempo no Evangelho que ele acha que não tem mais nada para aprender. Não é isso que Deus quer, irmãos. Deus quer que você esteja apto para ouvir aquilo que Ele quer. Pastor, mas eu já ouvi essa mensagem tantas vezes. Pois é. Por que Deus está levando a gente a refletir nela hoje? Talvez porque nós não estamos praticando. Talvez porque tem algo ainda para ser aprendido aqui em Lucas 5. Então, antes de Deus operar um milagre na sua vida, Ele te chama para aprender dele. Antes de Jesus operar aquela pesca milagrosa que ficou registrada na Bíblia, Ele primeiro ensinou as pessoas. Amém? Eu gostaria, irmãos, de compartilhar uma palavra com vocês hoje. Nós vamos tomar a ceia ao final do culto. Mas antes eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Palavra que Deus colocou no meu coração. O tema é: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Deus tem me levado a refletir nesses dias sobre a importância da fé. Nós temos passado por um tempo de grande apreensão. Isso nos deixa muitas vezes ansiosos pelo dia de amanhã. Muitas pessoas com medo da morte, medo de ficar entubado, medo de ficar doente, medo de perder alguém da família. Tem pessoas que são saudáveis, não têm nenhum temor,
embora isso não seja garantia de nada, mas temem perder os pais, por exemplo, temem perder a avó. E no meio da crise sanitária que nós estamos enfrentando, surgem também outras crises. Eu postei uma mensagem há um tempo que diz assim: quando a crise gera outras crises. Quando nós somos obrigados a conviver mais dentro dos nossos lares, com as pessoas que fazem parte do nosso círculo familiar, e aí essa convivência vai se tornando cada vez mais ácida, e aí nós acabamos criando outras crises. Nós já tivemos relatos de casais que se separaram durante a pandemia. Casais que tinham uma vida consolidada, uma vida estabilizada, mas que durante a pandemia não suportaram a convivência, o relacionamento. Então, tudo isso que está acontecendo vai nos deixando temerosos em relação ao dia de amanhã. Ficamos com medo de perder o emprego, ficamos com medo de não ter condições de suprir as necessidades da nossa família, com medo da Covid, com medo da vacina. Algumas pessoas com medo da vacina. Pastor, eu devo tomar? Eu não devo tomar? Eu já tomei a primeira dose, irmãos. É o recurso que Deus colocou à nossa disposição nesse momento. O isolamento social, a higiene e a vacinação. Então, eu fiquei pensando nessas coisas e chegando à conclusão de como tem sido importante manter um nível de fé que nos permita passar por essas adversidades de cabeça erguida. Você quer atravessar essa crise da melhor maneira? Você quer ser vitorioso nessa crise, em todas as áreas da sua vida? Peça a Deus para aumentar a sua fé. Tenha fé. Porque quando nós temos fé, eu vou ler aqui junto com você algumas coisas que a fé nos proporciona. A fé é uma ferramenta tremenda que nos foi dada por Deus, que opera no nosso espírito e que nos capacita a vencer esses tempos difíceis que nós temos vivido. O tema dessa mensagem é: Senhor, aumenta a minha fé. Portanto, se você conhece alguém que está passando por uma dificuldade, por um tempo de adversidade, por um tempo difícil, alguém que teve perdas na sua família, que está enfrentando qualquer tipo de problema, mande essa mensagem para ele. Senhor, aumenta a minha fé. O primeiro texto que eu quero ler junto com você está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Marcos, capítulo 9, do verso 21 ao verso 24. Marcos, capítulo 9, do verso 21 ao verso 24. Obrigado, irmã Andréia, pela contribuição. Que Deus multiplique na sua vida, no nome de Jesus. Marcos, capítulo 9, do verso 21 ao verso 24. Tem gente já colocando nos comentários assim: pastor, me ajude a fortalecer a minha fé. Acompanhe essa mensagem até o final. Deus vai operar um milagre na sua vida em relação à sua fé. Marcos capítulo 9, do verso 21 ao verso 24, diz assim: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Verso 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Irmãos, eu sei que muitos pregadores gostam de usar frases de efeito,
E às vezes eu até tenho algumas frases de efeito, né? Mas isso aqui não é uma frase de efeito. Isso aqui é um texto da Bíblia. É um texto bíblico. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. As palavras de Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Isso é frase para você colocar aí no seu status, no seu perfil, para você postar, né? Se você for compartilhar esse culto aí no seu stories, coloca essa frase. Tudo é possível àquele que crê. Não é uma frase de efeito, não foi eu que inventei, foi Jesus quem disse isso. Amém? E eu tomo posse dessa palavra. E eu quero que você tome posse também, no nome de Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Ah, pastor, tem uma situação aqui que já não tem jeito. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se você crer, essa situação é possível de se solucionar. Versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha que interessante, irmãos. Um pai desesperado que leva um filho endemoninhado, né, que diz, que é a expressão certa. Pastor Marcos me corrigiu uma vez. Pastor Márcio. Um pai que leva um filho endemoninhado até Jesus e fala assim, Jesus, olha, esse menino, Satanás tomou conta dele. Tem hora que joga ele no fogo, tem hora que joga ele na água para matá-lo. Então, se o Senhor puder fazer alguma coisa, nos ajuda. E olha a resposta de Jesus, se eu posso fazer alguma coisa, tudo é possível àquele que crê. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, olha, se você tiver fé, você vai ver um milagre na vida desse menino. Aí, a resposta daquele pai é o seguinte, eu tenho fé, mas aumenta a minha fé. Me ajuda a vencer a minha incredulidade. Eu tenho fé que eu vou ser salvo, eu tenho fé que não vai me faltar comida, mas tem algumas situações, Jesus, que eu não tenho fé mais. É dessas situações que eu estou falando, irmãos. Eu sei que tem coisas que nós já, entre aspas, entregamos para Deus, não é isso? Quando a gente não tem mais, não quer saber mais, não tem força mais para lutar, aí você fala assim, entreguei para Deus. Não no sentido assim que eu creio que Ele vai me dar a vitória, mas no sentido assim de eu desisti. O entreguei para Deus, muitas vezes nos nossos lábios, significa eu já desisti dessa situação. Então, aquele pai, diante das palavras de Jesus, da promessa de Jesus que disse, tudo é possível àquele que crê, ele responde, olha, eu creio, eu tenho uma fé, mas aumenta a minha fé. Eu me lembrei dessa quando eu estava lendo esse trecho dos evangelhos, de uma menção que é falada na liturgia católica, que diz assim, creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Eu creio, Jesus, mas eu preciso que a minha fé seja aumentada, porque essa situação específica eu não vejo mais solução. É isso que aquele pai estava dizendo. Então é um texto que mostra um pai desesperado em busca de libertação por um filho que estava dominado por um espírito maligno. Essa era uma situação que ele não tinha mais fé que ela poderia ser solucionada. E aí eu pergunto para você, existe alguma situação na sua vida na qual você já perdeu a esperança? Hoje, o Senhor manda te dizer, tudo é possível àquele que crê. Ah, pastor, mas já passou tanto tempo, eu estou só lendo a Bíblia para você. Tudo é possível àquele que crê. Senhor, aumenta então a minha fé, porque eu sozinho não consigo. E é sobre isso que nós vamos falar.
Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé diante desses problemas, diante dessa crise que se instalou, diante dessa pandemia. E aí eu queria dizer para você algumas coisas relacionadas à fé. A primeira coisa é isso aqui, olha. A fé faz com que o impossível se torne possível. Marcos capítulo 9, verso 23. Tudo é possível àquele que crê. Quando nós temos fé, segundo a Bíblia, o impossível se torna possível. Lembra quando o anjo visitou Maria e deu a ela a notícia de que ela seria a mãe do Salvador? Qual foi a resposta de Maria? Eu não tenho marido. Eu nunca tive homem algum. Como que isso vai acontecer? Aí o anjo disse assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, irmãos, às vezes a gente está olhando para o nosso problema, para as situações que nós estamos enfrentando, com os olhos naturais e esperando uma solução natural. Só que quando Deus entra na nossa vida e quando Ele se dispõe pela vontade dEle a nos dar alguma vitória, Deus pode agir no natural ou Deus pode agir no sobrenatural. Deus pode operar um milagre. Amém? Glória a Deus. Se você recebe essa palavra aí, ó, diga amém.